lindo do SES, tudo bem com vocês? Letícia Aidar aqui ao seu dispor. E olha, a gente preparou cada coisa legal para vocês. O material está ótimo, modéstia à parte, né, gente? Mas professor Renato Saraiva, Rogério Renzetti e eu nos debruçamos aqui para preparar um material muito legal para vocês, um material bem detalhado para vocês, de tudo que precisa saber para arrebentar nessa segunda fase. Estão assistindo às aulas teóricas? Também caprichamos, hein? E vamos lá o que interessa. Vamos fazer a nossa primeira peça, que é o quê? Reclamação trabalhista, né? A reclamação trabalhista, na verdade, ela é a base de tudo, né? Ela é a base de todas as outras. Ah, mas tem um monte de petição diferente, Letícia. Calma. Calma, porque a gente vai falar de todas essas petições diferentes. Todas, tá? Não precisa se preocupar, porque vai dar tempo, vocês vão ficar super expert em peticionamento na área trabalhista, tá certo? Vocês escolheram a área correta, gente, a área certa, a área mais tranquila, que não tem como errar. Não tem como errar quando olha o material, quando olha a questão, pá, já sabe lá qual é a peça que vai fazer, não é? É claro que as peças mais frequentes são reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Mas nós não vamos falar só sobre isso. Nós vamos falar sobre todas as peças que podem cair. Tá certo? Fica de olho, ok? E a segunda fase é uma fase mais tranquila, né, gente? Olha só, vamos combinar que é uma fase mais tranquilinha? Justamente porque é a matéria que vocês escolheram, é a matéria que vocês se identificam também com o professor, olha eu aqui, não é? É a matéria também que você... É o momento, é a prova que vocês podem levar a legislação, então tá tudo ali, não tem errada, tá tudo ali. E estando tudo ali, é só treino, que na hora não vai ter problema, mesmo com aquele nervosinho assim, ó, de prova, ó, todo mundo vai para a prova um pouquinho nervoso assim, né? Mas vocês vão conseguir se controlar e vão arrebentar nessa prova. E a gente vai comemorar junto, com certeza. Mas vamos deixar de papo e vamos começar a falar sobre reclamação trabalhista? Vamos lá, meu povo! Vamos lá! Bom, aqui trouxe para vocês as minhas redes sociais. Aqui, coach_OAB, é o meu Instagram profissional. Esse aqui é o meu Instagram pessoal. Podem me seguir nos dois. No Coach OAB, eu estou sempre postando algumas novidades, coisas importantes. E nós três, né? Renato Saraiva, Rogério Renzetti e eu, fizemos um Instagram para vocês. É 2 Fase, tá certo? Segue lá que estamos nós três diariamente postando um monte de coisa legal lá. Vamos lá. Vamos começar. Reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista é o início de um processo judicial. E pode ser ajuizada na forma escrita ou verbal. Óbvio que vai cair forma escrita para vocês, né, gente? A forma verbal, pessoal, pelo exercício do ius postulandi, e também pode ser por seus representantes, ou ainda pelo sindicato de classe. Prestando atenção aqui, que geralmente o que cai é uma petição inicial, é uma reclamação trabalhista para você fazer, você como advogado, tá certo? Mas você não pode assinar seu nome, tá, gente? Pelo amor de Deus, não assina o nome não, tá? Vamos lá. Vamos ver, então, os diversos procedimentos, os diversos ritos, do jeito que vocês quiserem chamar. A gente tem o comum, que alguns chamam de ordinário, que é para as reclamações trabalhistas acima de 40 salários mínimos. Acima, Lelê, por quê? Porque, olha só, nós temos o sumaríssimo, que eu sempre brinco, sumaríssimo, rapidíssimo, que é até 40 salários mínimos, conforme o artigo 852-A da CLT. E ainda temos o sumário. Sumário? Nunca ouvi falar. Está ouvindo falar agora. O sumário é um processo, é um procedimento que é utilizado para aqueles processos individuais cujo valor não exceda 2 salários mínimos. Ele também é chamado, por alguns, de causa de alçada exclusiva das varas, ou causas de alçada.
tá? Então fica de olho, porque se disser que até 2 salários mínimos, alguma coisa assim, temos aí, nós vamos falar sobre esse rito, tá? Ele está previsto no artigo 2º, se não me falha a memória, da Lei 5584 de 70. E, aliás, essa Lei 5584 de 70, ela fala de coisa beça. É uma leizinha extremamente importante, que vale a pena dar uma leitura. Ela unifica os prazos dos recursos trabalhistas, ela fala da assistência judiciária, ela fala de muita coisa legal, muita coisa importante. Então, é uma lei pequenininha. Ela é pequenininha, tá? Não vale a pena, de vez em quando, aí, tá de bobeira? Dá uma lidinha aí. Tá de bobeira? Dá uma lidinha. E o sumaríssimo, que é aquele que se aplica aos processos individuais, cujo valor não excedam a 40 salários mínimos. Letícia, é individual, é coletivo? É individual, tá? E prestando atenção aqui, que é até 40 salários mínimos, não é de 40 salários mínimos só, é até 40 salários mínimos. E os procedimentos individuais. E o sumaríssimo, né, vocês já devem saber, e a gente vai falar sobre isso também quando a gente estiver falando sobre teoria, nas aulas de teoria, é importante vocês saberem que o sumaríssimo, olha o nome dele, sumaríssimo, rapidíssimo, ele foi criado para dar maior celeridade aos processos individuais, cujo valor não exceda 40 salários mínimos. E o ordinário é o nosso conhecido, nosso parceiro, tá certo? Vamos lá. Vamos seguir. Requisitos. Os requisitos da petição inicial da reclamação trabalhista estão no artigo 840 da CLT. Especificamente a escrita, né, no caput e no parágrafo 1º. Então, quais são os requisitos? Designação do juízo. Pode conferir lá no artigo 840 que vocês vão ver que a designação agora é do juízo, ok? Antigamente não era assim. Não vou nem falar para não confundir a cabeça, tá? Mas antigamente não era assim. Hoje é ao juízo. A gente endereça a petição inicial ao juízo do trabalho, né? E essa alteração veio depois do CPC, depois do novo CPC. CLT resolveu fazer igual. Ok. Resolveu fazer igual, a gente então segue o que ela está dizendo para a gente. É sempre importante, uma coisa que eu até esqueci de falar para vocês no início, mas é sempre importante vocês assistirem às nossas aulas com a CLTzinha de vocês aí, né? O Renato e Reisete têm uma CLT maravilhosa que vem com todas as transcrições de súmulas, OJs, de legislação em geral, e é muito legal porque vocês vão seguindo e vão se orientando e vão tendo intimidade com a legislação que vocês vão levar para lá, para a prova no dia, tá certo? É bom vocês já terem... mas tá toda encebada essa CLT, não tem problema, gente. O que importa é que ela não esteja rasgada, nem esteja misturada, nem esteja rabiscada. Tá dando para usar? Vamos usar. Então, vamos lá. A qualificação das partes, claro, a gente tem que identificar as partes. Isso aqui eu coloquei, não está no artigo, tá? Incluindo o endereço do advogado, porque a gente vai seguir isso aqui, a gente vai ver que é necessário o endereço do advogado. Breve exposição dos fatos de que resulte o de si. O que é isso? Breve exposição dos fatos. É aquela hora que a gente chega nos fatos e fundamentos, tá? A gente conta uma pequena história, a gente conta o que aconteceu, a gente fundamenta e depois faz o pedido. Então, é fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e pedido, fato, fundamento e agora o pedido. Tá certo? Na verdade, muitas vezes, né, vem na petição, na questão da petição, da peça profissional, para falar mais bonito, vem ali um monte de coisa, que ele fez isso, que ele não sei o quê, que não tem o que, mas você consegue resumir aquilo dali de uma forma brilhante. Você não precisa copiar a questão, você não precisa copiar os fatos. Fazer o seguinte, vamos supor que você foi assistir um filme, o filme levou 1h30, aí eu chego e pergunto para você, como é que é o filme? Você vai levar 1h30 me contando esse filme? Não, claro que não, né?
Claro que não. Você vai me contar esse filme em 5, 10 minutos. Isso é o quê? Poder de síntese. E é isso que vocês vão usar na prova de vocês. Poder de síntese. Claro, sem ser objetivo ao extremo, né, gente? A gente tem que ser objetivo, mas não pode esquecer de nada. Tem que atender o gabarito. Tem que atender o que está escrito ali, o que o examinador quer ler de você. Tá certo? Vamos voltar. Vamos voltar. Pedido que deverá, né, ser certo, determinado, indicando valor. Letícia, a gente tem que fazer conta agora, prova, então tem que fazer conta? Gente, a questão vai lhe dar essa informação, a questão vai lhe dar o valor, porque não tem condição de você fazer conta, né? Socorro, tá? Então, quando tiver valor, você vai colocar o valor. Quando não tiver o valor, vai colocar 3 pontinhos gloriosamente. Vamos voltar. Valor da causa, data e assinatura. Ok? Estando isso aqui tudo atendido, Nossa Senhora, já vamos começar, então, a nossa sequência da petição inicial, ou melhor, da reclamação trabalhista. Primeira coisa, endereçamento. Para quem que a gente vai endereçar isso aqui? Não é para o juiz do trabalho? Não é para o juízo? Não é para o doutor juízo? Sim, é para o doutor juízo, mas a gente tem que prestar atenção na questão, porque muitas vezes eles indicam aí o local da prestação de serviço. Então, a gente tem que estar com o artigo 651 da CLT na cacholeta. O artigo 651 da CLT, ele traz ali no caput a regra. Ajuiza-se a reclamação trabalhista no local da prestação de serviço, ainda que tenha sido contratado em outro local no estrangeiro. Ok. Mas a gente tem 3 exceções. A exceção que trata do agente ou viajante, a exceção que trata daquele que foi trabalhar no estrangeiro, e o parágrafo 3º que diz que pode ajuizar a reclamação trabalhista tanto no local da prestação de serviço quanto no local da contratação, quando o empregador promove prestação de serviço, promove atividades fora do local da contratação. Então, é prestar atenção no artigo 651 para endereçar correto, para ver lá. Né? Deu o endereço do reclamado? Deu o endereço da empresa? Né? Onde é que é essa empresa? Né? Falou que prestou serviço em algum outro lugar? Prestando atenção aí. Artigo 651 na cabecita de vocês, já ali marcadinho, bonitinho, na CLT. Vamos lá, meu povo. Tá? Então, especificamente, esses parágrafos, né? O caput e o parágrafo 3º são os mais usuais. Né? E aí vem aqui um exemplo. Ao douto juízo da... Gente, a gente está distribuindo a reclamação trabalhista ainda, não tem vara. Isso é uma regra, mas pode ter uma exceção. Por exemplo, de informar na questão que houve ali uma prevenção, alguma coisa. Fica de olho. Vara do trabalho também não temos. Colocamos 3 pontinhos. Quando tiver, a gente vai colocar, óbvio. Tá certo, gente? Quando tiver o local, quando tiver qualquer coisa, qualquer informação, vai colocar essa informação aqui. Se não tiver, é assim que vocês vão indicar. Com 3 pontinhos, que a professora tem, parece que tem um dedo nervoso, que bota 5 pontinhos de um lado e 4 do outro, mas é assim mesmo, tá? E aí vem o segundo passo. Qual é o segundo passo? Nesse segundo passo, nós vamos, então, apresentar o reclamante. Não é isso? Vamos apresentar o reclamante. Vamos dizer aí, né? Quem é, pai de quem, filho de quem. Vamos qualificar esta pessoa. Vamos lá, vamos ver, né? Precisamos agora passar para a indicação do nome, qualificação completa, qualificação e endereço completo do reclamante. Aquele que inicia o processo, devendo constar também do seu advogado. E o endereço completo dele para receber intimações e notificações. Não é isso, povo? Sempre utilizando o dispositivo legal para fundamentar a petição inicial, observando as informações que a questão te dá. Mas olha só, qual é a qualificação completa? Coloquei aqui.
nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, filiação. Mas a questão não informou isso. Como é que a gente vai colocar? Nome do reclamante, qualificação e endereço completos. Mais simples e impossível, né, povo? Tá certo? Ah, Letícia, mas eu quero colocar aquele monte de pontinho que o povo bota ali. Eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar qualificação completa. Eu gosto de colocar que ele é filho dele, que ele é pai dele, e botando os pontinhos. Não tem problema, gente. Vocês não vão perder ponto por isso, tá? Não vão perder ponto. Tá certo? Vamos lá, meu povo. Nome do reclamante, qualificação, endereço completos. Seguindo aí, olha o exemplo aqui. Nome do reclamante, qualificação e endereço completo, vem por seu advogado, procuração em anexo com o escritório no endereço completo, que indica para recebimento de intimações e notificações, com fulcro no artigo 840, caput e parágrafo 1º da CLT. Quem quiser botar propor, coloca propor. Quem quiser colocar ajuizar, coloca ajuizar. Letícia, eu ao invés de colocar o artigo 840 onde você colocou, eu coloco ele no lugar ali do lado da reclamação trabalhista. Vem propor reclamação trabalhista, artigo 840, parágrafo. Qual é o problema? Nenhum. Zero problema. Tá certo? O que importa, gente, é colocar. O que importa é que esteja naquele lugar ali, naquela região ali que a gente está utilizando, tá certo? Agora, se coloca no corpo ali, se coloca... Outra coisa também. Vamos lá que eu vou dizer outra coisa que sempre me perguntam. Letícia, eu continuo aqui. Vem ajuizar a reclamação trabalhista, pereré, pererá. Tem problema? Também não, gente. Eu sei que muitos de vocês já estão acostumados a peticionar, né? Já fazem estágio e já peticionam brilhantemente no escritório, na empresa que vocês trabalham. E todo mundo tem uma forma de peticionamento, né? Cada um tem um jeito. Esse modelo que eu estou dando para vocês aqui é para que vocês saibam o que tem que ter, o que é necessário que tenha, tá? Se vocês fazem com esse mesmo conteúdo, mas de forma diferente, não tem problema. Não tem problema, podem continuar. E se vocês ficarem na dúvida, ou se der uma insegurançazinha, me procure nas minhas redes sociais que eu tiro essa dúvida para vocês. Ou então, me procure através do plantão de dúvidas do SES, que a gente está sempre entrando ali e respondendo as dúvidas de vocês. Tá bom, meu povo lindo? Então não tem que ficar nervoso, não tem que ficar preocupado, tá? Quer colocar, ao invés de colocar o artigo aqui, quer colocar o artigo aqui? Beleza, não tem problema. Ao invés de colocar na linha de baixo, continua fazendo por aqui? Também não tem problema, tá? Se tiver tutela ou liminar, a gente tem que indicar, não é isso? Ó, com o pedido de ou tutela ou liminar. Tá certo? Aí, ao invés de ser essa aqui de cima, a gente passa para essa aqui de baixo. Beleza, povo lindo? Seguindo aí. Terceiro passo, a indicação e a qualificação do endereço completo do reclamado. Olha ele aqui. A gente tem que dizer contra quem a gente está ajuizando aquela reclamação trabalhista, né? E a gente também qualifica ele de forma completa, tá certo? Prestando atenção nas informações que a questão vai dar, povo. Olha lá! Mas qual é o conteúdo do endereço, da qualificação, endereço completo do empregador pessoa jurídica? Nome, CNPJ. Endereço completo, que tem que ser completo mesmo, né, meu povo? Não vai colocar, se tiver aí, você tem que colocar as informações, né? E aí, se a questão não indica nada, o que a gente coloca? Ó, nome do reclamado, qualificação e endereço completos. Tá certo? Letícia, se for reclamado pessoa física, aí, povo, se tiver informação lá de que ele é casado, solteiro, não sei o que lá,
Vai colocar, porque a qualificação do empregador, né, do reclamador, pessoa física, é igual a pessoa física comum, tá certo? Não tem diferença. E tem empregador pessoa física, a hora que tenha, exemplo, empregador doméstico, pode cair. Já caiu, inclusive, pode vir novamente, tá certo? Vamos lá, vamos seguir, que tá ficando bom, tá ficando interessante. E aí, um exemplo, ó, em face do nome do reclamado, qualificação e endereço completo, pelas razões de fato e de direito que a seguir expõe. E como é que fica isso aqui? Ah, tá. Já ia esquecendo de falar os atenção aqui. Vamos aos atenção. Atenção, atenção. Se os valores forem informados e você perceber que o procedimento ou rito é sumaríssimo, nós temos duas observações aqui para fazer para vocês. Uma que está no 852B, né, B2, e outra que está aqui no 852A, parágrafo único. Chamar para mim aqui para a gente conversar. O procedimento sumaríssimo, ele tem umas peculiaridades. Por exemplo, quando a questão te informar que essa ação vai ser ajuizada contra o município, o que você vai colocar? Reclamado. É o município. Só que, se você tiver ali o valor ou alguma indicação de que esse rito é sumaríssimo, você vai ter que fazer um pequeno parágrafo dizendo que não está ajuizando pelo sumaríssimo por conta do que dispõe o artigo 852B, inciso 2. Sabe por quê? Aliás, 852A, parágrafo único. Sabe por quê? Porque não são demandados na Justiça do Trabalho, né, no procedimento sumaríssimo, administração pública autárquica e fundacional. Tá certo? Então, não dá para ser desse jeito. Mas você tem que mostrar conhecimento e você tem que dizer por que está indo pelo rito ordinário, já que você tem um valor que é enquadrado no rito sumaríssimo, né? E já que você tem um processo individual que também é possível. Então, vamos prestar atenção nisso. Outra coisa, se a questão der uma indicação de que é pelo sumaríssimo e que esse reclamado está sumido, local incerto e não sabido, não se sabe o paradeiro, também não vai poder pelo sumaríssimo. Vai ter que ir pelo ordinário. Por quê? Porque o 852B, inciso 2, diz que não se faz citação por edital. Então, são duas observações que eu sempre faço questão aqui, e que, inclusive, já caiu em primeira fase, já caiu em questões, se eu não me engano, a da administração pública, se eu não me engano, caiu em questão, tá? De segunda fase. Então, atenção aí, nós vamos falar, na teoria tem lá o sumaríssimo, mas é importante vocês saberem aqui dessas observações também. Beleza, povo? E aí, outra observação aqui, quando for terceirização, a gente precisa chamar a empresa tomadora de serviço, tá? E a empresa prestadora. Por quê? Porque a súmula 331 do TST assim dispõe. Aí a gente vai chamar as duas para o polo passivo e faz duas linhas, gente. Uma linha explicando por que está chamando as duas. Beleza? E outra atenção. Grupo econômico. Prestando atenção que a professora esqueceu de colocar aqui também o parágrafo 3º, tá? Grupo econômico. O grupo econômico, a súmula que dizia que tinha que chamar todo mundo, que é a súmula 305, foi cancelada, tá? Mas eu sempre digo que em prova de segunda fase é bom mostrar conhecimento. Então, chama todo mundo, que não vai perder ponto, e faz um pequeno parágrafo. Embora tenha sido cancelada, não sei o quê, estamos chamando. Aquela coisa, 2 linhas, tá certo? 2 linhas, mas duas linhas, são 2 linhas mesmo, tá? Não precisa exagerar, não. Não tem nada que exagerar, povo lindo. Vamos seguir aqui, vamos lá. Tem mais alguma observação, Letícia? Não, não tem nenhuma observação, mas tem a quarta
quarta sequência, né? A partezinha assim, a quarta etapa. E aí a gente vai passar para as preliminares. Preliminares, que na verdade são questões preliminares, né? Nós vamos falar sobre aquilo que a gente quer que o juiz olhe, que o juiz analise antes de cair dentro da nossa petição, tá certo? E isso geralmente, obviamente, vem antes de tudo, vem logo depois da qualificação das partes, tá certo? Então, na verdade, quando eu coloco ali preliminares, são as questões preliminares, é aquilo tudo que você quer que seja analisado antes. Vamos ver? Vamos lá que vocês vão ver. Ó, por exemplo, gratuidade de justiça, né? A gente tem que saber se o nosso cliente vai demandar na Justiça do Trabalho pela gratuidade de justiça. Então, já pede logo. Comissão de conciliação prévia. A Letícia, olha o exagero. Ouvi dizer aí, já li aí, que a comissão de conciliação prévia não é mais obrigatória. Não, não é mais obrigatória. Ela é facultativa. Mas pode vir como já veio, tá? Uma peça, uma questão que diga que o reclamante, por exemplo, submeteu a sua demanda à CCP e fez um acordo parcial. Ele ressalvou algumas verbas. Para quê? Para ajuizar a reclamação trabalhista. Então, é interessante que vocês coloquem ali, mostrou que tem atenção, mostrou que tem fundamento, mostrou que é aluno de Letícia Aidar, de Rogério Reisete e de Renato Saraiva. Tá certo? Vamos lá. E aí a gente tem as prioridades, amores. É claro que a prioridade de idoso, eles vão dizer a idade ou vão indicar ano de nascimento, alguma coisa assim. Temos também deficiente, que também será indicado na questão. Vocês não precisam enlouquecer catando, vai estar indicado. Doenças, portadores de doenças graves, também vai ser indicado. Falência do empregador, outra coisa que vem também indicado. Ação versar exclusivamente sobre pagamento de salário, tem artigo para isso. Quando tiver adolescente, tem artigo para isso. Leizinha aqui, ó. E aí as tutelas, né? As tutelas a gente também tem que fazer os pedidos antes, né? Tem que informar a tutela antes. E as tutelas provisórias a gente encontra nos artigos 294 ao 311 do CPC, claro, tá? O que geralmente cai é o 300, tá? Fiquem de olho para ver as hipóteses. A gente tem também as liminares, né? Que estão lá no artigo 859. Liminar, Letícia, liminar no artigo 859 da CLT, pois é. Nós temos duas possibilidades aqui de utilizar liminares na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, que uma é para reintegração de dirigente sindical, né, de empregado estável, dirigente sindical especificamente, e outra para sustar as transferências abusivas, que estão lá no artigo 469 da CLT. Letícia, se na hora me der um pânico e eu ficar nervoso, eu não sei qual que eu coloco, se é o 659, eu olhar lá, é dirigente sindical. Gente, dirigente sindical 659. Faz aí uma observação, faz uma marquinha, alguma coisa. Claro, não vai estragar a CLT, né? Mas, na dúvida, olhou, dirigente sindical, não sei. Pode pedir os dois, pode pedir o artigo 300, pode indicar o artigo 300, o artigo 659, que, aliás, vem até nos gabaritos dessa forma. Se vocês olharem os gabaritos, quando tem reintegração de dirigente sindical, vocês podem observar que vem artigo 300 do CPC ou 659 da CLT. Tá? É porque eu tenho que falar do específico, mas não tem problema se vocês colocarem os dois, não. Tá certo? Vamos seguir. Vamos seguir. Opa, a pessoa fazendo besteira aqui. Tá? Aqui, aliás, vamos seguir nada. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco. Faz o seguinte, ó, conselho de amiga. Vai lá tomar um café, tomar um chá, tomar uma água, fazer um xixi e volta para assistir o bloco que a gente vai dar prosseguimento, tá? Beijo, meus amores. Tchau.